Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje vamos explorar uma aliança silenciosa, mas absolutamente surpreendente. Vamos olhar para a forma como a pura curiosidade humana e os grandes mistérios do cosmos acabaram por construir a civilização em que vivemos hoje. Resumindo, vamos perceber de que forma olhar para as estrelas moldou a nossa terra firme. Pensem um pouco nisto. O que é que um micro-ondas, um GPS militar e um Papa do século XVI podem possivelmente ter em comum? Parece o início de uma anedota estranha, certo? Mas a resposta está na mão invisível da investigação científica. Aquilo que hoje tomamos como garantido ou como pura conveniência do dia-a-dia tem raízes num sítio que poucos imaginam. E isso leva-nos diretamente à nossa primeira secção, o poder da curiosidade. Já repararam como as crianças experimentam naturalmente o mundo? Levantam pedras, fazem perguntas intermináveis sobre como tudo funciona, testam limites. São autênticos cientistas em miniatura. Mas depois esbarramos num problema estrutural: a escola. O nosso sistema de ensino demasiadas vezes falha na criação de pessoas motivadas para aprender a vida toda. Aprender passa a ser visto como uma obrigação, quase como um frete, em vez de se encarar um problema novo como um desafio brutal. Pelo caminho, perde-se completamente aquela magia pelo desconhecido. E para provar que, no fundo, essa curiosidade sobrevive dentro de nós, olhem para este número, 67. Este é um número impressionante de semanas consecutivas em que o livro Astrofísica para Pessoas com Pressa liderou a lista dos mais vendidos. É obra. Isto mostra-nos, sem sombra de dúvida, que há uma fome gigantesca por ciência acessível no público adulto. O desejo de perceber o universo ainda lá está, só precisa de ser bem alimentado. Vamos avançar para a secção 2, a relação peculiar entre a ciência e as Forças Armadas. Esta é uma das justaposições mais interessantes que vão ver hoje. É uma autêntica via de dois sentidos. Por um lado, temos telescópios de satélites espiões desenvolvidos exclusivamente para olhar cá para baixo, para vigiar e mapear a Terra com um detalhe absurdo. Mas, por outro lado, o design dessa mesmíssima tecnologia secreta foi o que serviu de base à engenharia do icónico telescópio Hubble, que olha lá para cima. Ou seja, a exploração espacial e o poder militar acabam por partilhar ferramentas idênticas, mas com objetivos diametralmente opostos. E há um exemplo que ilustra este cruzamento de ideias de forma brilhante. Imaginem as salas ultra-secretas do laboratório de Los Alamos. Numa sala, temos astrofísicos a calcular a fusão nuclear e a explosão de estrelas a morrer. E na sala imediatamente ao lado, a usar a mesmíssima capacidade de supercomputação, temos cientistas a calcular o poder destrutivo de bombas de hidrogênio. Ao partilharem as suas dores de cabeça científicas na cantina ao almoço, os avanços de uma sala acabam inevitavelmente por impulsionar a outra. Aliás, olhando para a linha do tempo, a astronomia sempre foi o braço direito da hegemonia militar e económica. Na era de ouro islâmica, os astrolábios garantiam navegação exata pelas estrelas. Mais tarde, nos anos 1600, Galileu fez fortuna a vender telescópios aos líderes de Veneza para detectarem frotas inimigas ao longe. Em 1769, o capitão Cook mapeou territórios inteiros para o Império Britânico, disfarçando a expedição como uma simples observação do planeta Vênus. O desfecho natural de tudo isto? A criação do GPS nos anos 90, inicialmente desenhado, claro está, como uma vantagem militar estratégica. O que nos leva diretamente à nossa secção 3, como a tecnologia espacial aterra na nossa sala de estar. Há muita gente que se queixa dos rios de dinheiro gastos no espaço. Ouve-se constantemente que não compensa. Mas vamos lá olhar para a realidade. O orçamento da NASA corresponde a uns míseros 0,4% do orçamento federal americano, 0,4%. É uma gota no oceano, mas que, curiosamente, acaba por render dividendos astronómicos na nossa vida cotidiana. Desse orçamento minúsculo saíram coisas que usamos quase todos os dias. Sabiam que aquelas ranhuras no alcatrão das saídas das autoestradas que nos dão mais tração à chuva foram inventadas primeiro para as pistas dos veivéns espaciais? Ou que os berbequins sem fios apareceram porque os astronautas não tinham onde ligar cabos na Lua? Até a tecnologia dos raios-x dos aeroportos deriva de detectores miniaturizados que procuravam buracos negros. E claro, a coroa de glória, o micro-ondas. Surgiu da tecnologia de radar da Segunda Guerra Mundial, quando um cientista percebeu que aquilo aquecia a umidade. Graças a isso, a nossa lasanha do dia anterior fica quente numa questão de minutos. Mas talvez o exemplo mais espetacular de todos seja a ressonância magnética. Nasceu completamente por acaso. Um físico estava muito focado a estudar ondas de rádio emitidas por poeiras cósmicas invisíveis no espaço profundo e deparou-se com o fenómeno da ressonância magnética nuclear. Tempos depois, um engenheiro médico cruzou-se com essa tecnologia e pensou: esperem lá, podemos usar isto para mapear o interior de um corpo humano sem o abrir? Ninguém estava sequer a tentar inventar uma máquina médica. Estavam literalmente com a cabeça nas estrelas. Avançando para um lado mais conceitual, secção 4, os 3 tipos de verdade.
A ciência tem esta capacidade de estruturar o que chamamos de verdade objetiva. O que é isto? É a verdade que exige um método científico apertado, que pode e deve ser validada por investigadores independentes. O mais importante sobre a verdade objetiva é isto. Ela é verdadeira independentemente de acreditarem nela ou não. A gravidade não quer saber se acreditamos nela quando deixamos cair um copo de vidro. Ele vai partir-se na mesma. Em contraste, temos a verdade pessoal. Esta é aquela crença íntima, muito ligada à espiritualidade ou religião. É algo que traz um significado imenso a quem a sente. É importantíssima a nível individual, no entanto, por ser tão subjetiva, não pode ser exigida ou imposta ao vizinho do lado só porque sim. Por fim, existe o conceito de verdade política. Esta surge quando certas frases ou ideias se transformam em factos aceitos pelas massas, simplesmente pela força bruta da repetição. Não tem cor partidária, nota-se ao longo da história e também hoje em dia, em expressões de campanha como o Crooked Hillary ou no carimbo generalizado de fake news. Repete-se a mesma coisa até à exaustão e uma grande parte da população passa a aceitá-la como um facto incontestável. E para descontrair um bocadinho, vamos à nossa última paragem, secção 5, a ciência na cultura pop. Começamos com uma curiosidade fantástica sobre o tempo. Nos anos 1580, as estações do ano estavam a desfasar-se no calendário. Então, os padres jesuítas do Papa Gregório, que eram excelentes astrónomos, puseram-se a fazer contas. Perceberam que a Terra não demora exatamente 365 dias a dar a volta ao Sol. Sobra ali um bocadinho. E criaram este algoritmo genial para o nosso calendário atual. Primeiro, adicionamos um dia a cada 4 anos. Mas para não compensar em demasia, removemos esse dia nos anos divisíveis por 100, exceto se também forem divisíveis por 400. É esta matemática rigorosa que nos mantém perfeitamente sincronizados com o universo até aos dias de hoje. Quando calçamos os óculos da ciência, até a nossa forma de ver filmes muda de figura. Por exemplo, no Star Wars, aquele adorável robô BB-8 não conseguiria rolar no deserto, ficaria a derrapar infinitamente na areia por falta de tração. E fisicamente, a base Starkiller continha uma quantidade de energia estupidamente maior do que a demonstrada no ecrã. O melhor caso de todos? No Titanic, a personagem Rose a olhar para o céu com o navio a afundar e a constelação estava completamente errada. Era só o reflexo do outro hemisfério. Quando o realizador James Cameron recebeu um e-mail do astrofísico Neil deGrasse Tyson a reclamar disso, sabem o que ele fez? Gastou tempo a corrigir o céu digitalmente na reedição do filme. Brutal. Há uma citação de 1757 de James Ferguson que diz assim: de todas as ciências, a astronomia é reconhecida como sendo a mais sublime, a mais interessante e a mais útil. Acho que isto resume perfeitamente tudo o que vimos. A ciência vive nesta dupla realidade incrível. Por um lado, expande a nossa mente com horizontes infinitos e maravilhas espaciais, mas, simultaneamente, é a ferramenta que mais usamos na Terra para ganhar poder prático, resolver problemas e desenhar a tecnologia do futuro. E isto deixa-nos com um pensamento final muito provocador. Pensem nisto da próxima vez que usarem o GPS do telemóvel. Se apenas a simples curiosidade humana de tentar mapear os cosmos nos deu as ressonâncias magnéticas e as autoestradas do nosso dia-a-dia de forma quase acidental, que tipo de realidades inimagináveis e revolucionárias serão desvendadas pela nossa curiosidade no futuro? O céu, pelos vistos, não é o limite, é só o ponto de partida. Obrigado por acompanharem mais uma análise connosco. Encontramos-nos na próxima.